palavra do Senhor. E hoje Deus tem algo para as nossas vidas que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, e versículo de número 11. Efésios, capítulo 6, versículo de número 11. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 11. Vamos ler a palavra que diz dessa forma: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Curva a cabeça por um minuto. Querido Deus, graças nós te damos por essa tão grandiosa oportunidade. Estamos aqui como os teus servos e sabemos que a tua palavra não somente contém, mas ela é a tua palavra para nós outros. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco através dela nessa noite. Todos nós que aqui chegamos possamos sair edificados, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar e glorificar o Senhor. Mas, irmãos, eu quero falar sobre o tema a armadura de Deus. Mas para a gente entender os versículos que nós lemos, é necessário nós aprendermos algumas informações referentes a esse livro, o livro de Efésios, ou epístola de Paulo aos Efésios. Quando você pega o Novo Testamento, você vê que a maior parte do Novo Testamento é composto de epístolas. O que quer dizer epístolas? Epístolas são cartas. E a maior parte dessas cartas, a saber, 13 cartas em especial, são escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu a maior parte das cartas, portanto, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo foi o maior doutrinador do Novo Testamento através de suas cartas. Cada carta que Paulo escrevia tinha um destinatário, como a carta que nós lemos.
O destino da carta que Paulo escreveu aqui foram para os Efésios. Foram para os Efésios. E talvez você tenha uma dúvida, né? Por que Paulo escrevia tais cartas? Qual era a razão que Paulo escrevia tais cartas? Simplesmente, Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, abriu centenas de igrejas. E havia uma preocupação com Paulo com essas igrejas, porque nem sempre Paulo poderia estar presente com essas igrejas. E quando Paulo estava ausente, essas igrejas que Paulo fundou enviavam cartas para Paulo com dúvidas, com muitas dúvidas. Os convertidos dessas igrejas enviavam carta para Paulo com muitas dúvidas. Então Paulo respondia para essas igrejas com as suas epístolas, com as suas cartas. Então, as cartas de Paulo nada mais são do que as respostas das dúvidas dos pastores e dos convertidos que estavam no campo. Era por essa razão que Paulo escrevia tais cartas. Quem está entendendo, diga amém. Então você precisa entender tudo isso para que nós possamos fazer uma boa exposição das Escrituras nessa noite. Para você entender também é necessário que você saiba algumas informações sobre o livro de Efésios. Primeiro, quem escreveu Efésios? O autor da carta, como a própria carta diz, foi o apóstolo Paulo. Então, quem escreveu esta carta para os Efésios foi o próprio apóstolo Paulo. Qual foi a data aproximada em que o livro de Efésios foi escrito? O livro de Efésios foi escrito aproximadamente entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. O local em que Paulo escreveu essa carta teria sido em Roma. A maior parte dos estudos apontam que Paulo escreveu a carta de Efésios em Roma. O propósito de Paulo escrever essa carta para os Efésios era simplesmente, Paulo queria, ele desejava que os Efésios recebessem a maturidade espiritual. Ele queria que os Efésios fossem maduros na fé. Então o propósito dos Efésios é justamente isso, né? O propósito dessa carta para os Efésios é a maturidade espiritual dos convertidos que ali moravam. Então nós entramos no texto que nós lemos, né? Versículo de número 11, olha o que diz aí: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está falando aqui a respeito do diabo. E Paulo está dizendo que o diabo tem astutas ciladas. Paulo está dizendo que a nossa guerra, né? Quando ele fala aqui, está dizendo de uma guerra que nós enfrentamos contra o diabo, e o diabo, que é nosso adversário, ele tem astutas ciladas, ele tem astutos laços, ou seja, ele é esperto, inteligente, sagaz, ele tem planos, tem projetos, artimanhas, ele tem enganos preparados. O que é a cilada? É aquilo que parece ser bom, mas na verdade não é. É aquilo que parece ser algo maravilhoso, mas não é. Então Paulo está dizendo: olha, o diabo, vosso adversário, ele tem astutas ciladas contra vós. Ele tem planos destrutíveis contra a vossa vida. Vocês precisam ficar vigilantes, porque ele é expert em fazer planos enganosos contra vocês. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos.
Às vezes nós tomamos tantas escolhas erradas, às vezes o diabo coloca tantas coisas na nossa vida que parecem ser tão bons, mas aquilo não passava de uma cilada, de um plano bem elaborado, perfeito, esquematizado. Entenda alguma coisa: o diabo não é um ser irracional, o diabo não é a história da carochinha, o diabo não é a imaginação do crente, o diabo não é uma força maligna, ele é a pessoa do mal, ele é a própria personificação do mal. E portanto, por ele ser pessoa, ele pensa, e a prioridade dele é usar as suas astutas ciladas contra o ser humano. Olhe para cá, ele vai usar de todas as formas para confundir você. E sabe qual é a maior cilada do adversário? Você sabe que dentre essas todas existe o plano maior do adversário para semear entre a humanidade, principalmente a igreja. A maior cilada do adversário é o engano religioso. Antigamente Satanás, o diabo, ele amava as pessoas da igreja, mas hoje mudou isso. Ele não tira mais ninguém da igreja. Hoje ele deixa a pessoa dentro da igreja para causar engano, para causar dissensões. E o engano religioso está sendo propagado não por falsos mestres. O engano religioso não nasce na mente do ser humano. O engano religioso nasce na mente do diabo. Quando um ministro, uma pessoa que se diz ser ministra, um pregador, difunde o evangelho enganoso, as ovelhas serão enganadas. Ele vai fazer com que as pessoas nunca entendam o que de fato é o evangelho. Ele vai fazer com que as pessoas nunca entendam o que de verdade é a palavra, viver para Cristo. É por isso que nós vemos centenas de pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. Por quê? Porque foram enganadas pelos seus mestres, porque estão vivendo um evangelho superficial que nasceu na mente do diabo. Ah, pastor, que palavra forte, que palavra dura, mas é a realidade. A maior cilada do adversário é o engano religioso. Entenda, irmãos, Paulo está dizendo: olha, vigie, preste atenção. Não é qualquer pessoa o teu inimigo, ele é astuto. Ele é astuto, é isso que diz no versículo de número 11. Aí o versículo 13, olha aí: porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O que significa? A nossa luta não é contra o ser humano. Quando Paulo fala no versículo 13, ele está falando de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual. Ele está dizendo que essa guerra espiritual não é contra o ser humano. Mas Paulo, de que é então essa guerra? O Paulo vai falar aqui: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal. Paulo está falando pelo menos 4 qualidades demoníacas aqui nesse versículo. Paulo está dizendo: olha, vocês estão lutando contra um grande império das trevas. Vocês estão lutando contra um grande número de demônios. E se engana que quem pensa que os demônios são desorganizados. Existe uma hierarquia demoníaca. Existe um império do mal que trabalha muito bem contra o ser humano. E Paulo, quando escreve isso aos Efésios e também à igreja hoje, ele quer nos alertar dessa batalha espiritual, dessa guerra espiritual. Paulo quer deixar claro que existe uma batalha, uma guerra, e os nossos adversários são muitos.
vencer essa batalha? Se existem tantos inimigos contra um cristão, como que nós podemos vencer essa batalha? As respostas estão nos versículos seguintes. Paulo vai falar assim: olha, já que vocês estão enfrentando uma guerra espiritual, que não é contra o homem, mas é contra espíritos, vocês precisam de armaduras espirituais. Vocês precisam de armaduras espirituais, não de armaduras físicas, mas armaduras espirituais. É então que Paulo vai fazer uma metáfora, Paulo vai fazer uma comparação com a armadura do soldado romano do século I. Paulo observou como o soldado romano se preparava, e lembre-se que o Império Romano foi um dos maiores impérios, aqueles que mais conquistaram naquele presente século. Eram homens fortemente armados, fortemente treinados, capacitados para a batalha, capacitados para a guerra. E Paulo observou como se comportava um soldado romano, e ele fez essa metáfora, trazendo espiritualmente para a vida do cristão. Olha o que diz aí o versículo de número 14: estais, pois, firmes. Paulo agora vai começar a falar que nós precisamos nos revestir da armadura espiritual, a armadura de Deus. Paulo está dizendo para vocês enfrentarem essas hostes, esse império nebuloso das trevas. Vocês só vão conseguir se vocês tomarem a armadura de Deus. Olha! Se vocês se revestirem da armadura de Deus. Então, irmãos, são armaduras espirituais. Sabe o que eu acho engraçado? É crente que acha que pode enfrentar o demônio no tapa. Ah, irmão, dá-lhe um bicudo na cara do cão. Ah, irmão, dá-lhe um tapa na cara do capeta. Né? Tem gente que pensa que é dessa forma. Não é dessa forma, irmão. As armaduras são espirituais. Elas são espirituais. E qual é a primeira peça, o primeiro acessório dessa armadura? Paulo observou e ele viu o cinto que o soldado romano usava. Versículo de número 12, 13. Ele observou o cinto que o soldado romano usava, e esse cinto rodeava toda a túnica do soldado, e era também o cinto que prendia a espada do soldado romano. Ele diz: vocês, igreja, revestivos do cinto da verdade. O primeiro item da armadura de Deus se chama o cinto da verdade. Ou seja, Deus não tem pacto com a mentira. Olha o que a Bíblia diz: vocês que mentem, vocês que têm a prática da mentira, têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o primeiro item da armadura de Deus é a verdade, é se desfazer da mentira e viver a verdade, é falar a verdade. Ah, pastor, mas foi só uma mentirinha. Que diferença tem entre a mentirinha e a mentirona? Que diferença tem? Alguém no passado aí, né? Hitler, Adolf Hitler, Segunda Guerra Mundial, 1940, falou: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Nós estamos num presente século que mentir virou algo normal, natural. Nós estamos num presente século que as pessoas mentem naturalmente.
para os pais, para os familiares, para o patrão, para o funcionário, para o pastor, para os líderes da igreja, para as irmãs do ciclo de oração. Mente naturalmente, como se Deus não se importasse com aquela pequena mentira. Mas para Deus mentira vai continuar sendo mentira, irmão. Não importa o tamanho da mentira, mentira é sempre mentira. É sempre mentira. O que tem de crente, tem uma raça de crente mentiroso, que ele mente tanto que até o diabo acredita nele. O diabo diz: essa daí até eu achei que era verdade. Não é verdade. Ele mente tanto que até ele acredita. Ele pensa que a mentira dele, que ele falou, é verdade. Pastor, qual é a indicação disso? Tiago diz: ei, vocês não sejam somente ouvintes da palavra, mas vocês também praticantes, enganando-vos a vós mesmos. O que é enganar a você mesmo? É contar uma mentira para você mesmo. É contar uma mentira para você mesmo e você acreditar que aquilo que você falou é verdade. Tem gente dessa forma, irmão. Mente. E acha que tudo está normal e que Deus não se importa. Não, Deus só vai condenar o pecado de adultério. Deus só vai condenar o pecado de fornicação. Deus só vai condenar o pecado das outras coisas. Mas mentira, Deus não está nem aí. Não tem nada a ver. Quando você vive uma vida de mentira, você tem por pai o diabo. Ou seja, você só vai vencer uma batalha se você colocar o cinturão da verdade. Se você deixar a mentira. Tem gente que a cada mentirinha, eu não deu para o culto hoje porque eu estava muito gripado, pastor. Eu chorei muito com a gripe. Chorou na frente do final da novela, né? A gripe foi tão forte na frente da novela, né? Chegou o catarro e escorria. Mente, irmão, é mentira. Tudo é mentira. E o primeiro passo para você vencer uma batalha espiritual é deixar a mentira, porque uma mentira é uma brecha para o adversário te vencer no meio da guerra. É uma brecha. Cingindo-vos do cinto da verdade, segundo o item da armadura de Deus. Também no versículo 14: estai pois firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Essa couraça que o soldado romano usava era parte do peitoral, da armadura que protegia o seu abdômen e o seu peitoral. Ou seja, era uma parte de extrema importância para o soldado, para que a espada não atingisse o quê? Os seus órgãos internos. Era para proteger os seus órgãos internos, que são frágeis, que se fossem atingidos rapidamente ele viria a óbito. Então a couraça era algo de extrema importância. E a couraça que Paulo falou é a couraça da justiça, o que vai proteger a minha vida, os meus órgãos internos, principalmente o meu coração, é a justiça. Eu viver uma vida justa. Você é justo, irmão, naquilo que você faz? Você tem certeza que você nunca passou a perna em ninguém? Porque tem gente que vai lá no comércio, e a pessoa passa aquele troco a mais, dá R$20 a mais, e ele ainda diz que foi bênção de Deus. Hoje Deus me abençoou, olha aqui. Aí o irmão vai e acha aquele smartphone, aquele iPhone na rua, Olha, Deus me abençoou, que eu achei o iPhone na rua, Aí o dono liga, ele ainda quebra o chip, Você está sendo justo? Você é justo dessa forma?
Você tem certeza que isso é a justiça de Deus sobre a sua vida? Você é justo? A couraça da justiça é viver uma vida justa na terra. É procurar ao máximo fazer aquilo que é correto. Eu sei, nós somos falhos. Eu sei, nós estamos sujeitos a falhar isso. Mas você não vai viver na falha. Você vai procurar fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, viver uma vida justa, respeitando muito bem o seu patrão, não enganando o seu patrão, respeitando os seus funcionários, não passando aperto os funcionários, respeitando o seu professor, não enganando ele, e assim por diante, na família, em qualquer outra área. Viver uma vida justa vai fazer com que eu seja protegido. A couraça que protege é o principal adereço para proteger as minhas partes mais frágeis, os meus órgãos mais frágeis, como principalmente o meu coração, né, irmão? Quando o inimigo lançava a flecha sobre o soldado romano, poderia atingir muito fácil o seu órgão vital, que é o coração. E nós sabemos que o coração representa as emoções. Ele representa as emoções. Se você não tiver com a couraça da justiça, facilmente o seu coração será acertado, facilmente o seu coração será atingido na batalha, e você vai ser destruído. Você vai perder a batalha facilmente, porque uma pessoa com o coração ferido, ele não consegue permanecer firme na presença de Deus. Ele não consegue, porque o coração dele faz ele questionar sobre Deus, sobre a igreja, sobre os pastores, sobre os membros, sobre os problemas dos outros, menos sobre ele mesmo. Então, o segundo adereço de extrema importância para a nossa batalha espiritual se chama couraça da justiça. Vista-se da couraça da justiça. Viva uma vida justa sobre a terra. Terceiro adereço da armadura de Deus, também de extrema importância. Versículo de número 15: calçai também os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Os sapatos era o sinal que um soldado estava pronto, equipado e preparado para marchar para a guerra. E quando Paulo traz isso para os escritores, está dizendo que nós temos que estar preparados para proclamar o Evangelho de Cristo. Nós temos que estar preparados para dar testemunho de Cristo. E agora eu pergunto para você, amado irmão, nós estamos nos últimos dias de novembro, nós estamos próximos do final do ano. Quantas vidas você falou do amor de Cristo esse ano? Quantas vidas você pregou para elas esse ano? Quantas vidas você convidou para vir à igreja esse ano? Quantas pessoas que estavam nesses bancos que foram embora e você não foi atrás? Você não convidou, você não enviou um WhatsApp, hein? Quantas? Quando Paulo fala calçai os sapatos da preparação do Evangelho, ele está dizendo: esteja pronto, preparado para pregar as boas novas a tempo e a fora de tempo, em qualquer hora, em qualquer minuto. Nós temos que pregar, porque a grande comissão é para todos. O ministério de pregador não é para todos. A comissão de pregar na igreja não é para todos. É para aqueles que são treinados e capacitados por Deus. Mas a pregação do Evangelho é para todos. Você tem feito isso? Quando Paulo fala calçar os sapatos, está dizendo o quê? Você vai pisar em terrenos diferentes. Um soldado sem os sapatos
Ele poderia ser um alvo fácil, porque ele iria pisar em terrenos diferentes na batalha. E seria um alvo fácil se ele não tivesse preparado. Então ele está dizendo para nós: você, quando for pregar, você vai pisar em terrenos diferentes, pessoas diferentes, vidas diferentes, personalidades diferentes. Esteja preparado para anunciar o Evangelho de Cristo. E se está aqui na armadura de Deus, irmãos, esse é um item essencial para você vencer esta batalha espiritual. Ele é de extrema importância para que você vença essa batalha espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Próximo item da armadura de Deus: estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, calçai os pés com sapatos da preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Paulo observou e viu que os soldados romanos, eles usavam grandes escudos de quase 2 metros de altura. Esses escudos eram para proteger os soldados das flechas, porque na maioria das cidades eles tinham arqueiros, e esses arqueiros atiravam contra os soldados, e para os soldados não serem atingidos, eles levavam grandes escudos, e eles faziam barreiras de escudos para não serem atingidos por essas flechas. Paulo observou e disse: olha, vocês precisam tomar sobre vós um escudo. E qual é esse escudo? O escudo da fé. A fé é o meu escudo, que eu vou poder apagar os dardos inflamados do maligno. As pedras, as flechas do maligno só vão poder ser apagadas se eu tiver um escudo sobre a minha vida, e o escudo da fé. Portanto, o escudo é algo de extremamente importância, porque é com ele que eu me defendo, é com ele que eu me protejo dos ataques do adversário. E espiritualmente Paulo está dizendo que esse escudo nada mais é do que a nossa fé. Você precisa crer, meu irmão, você precisa acreditar, você precisa exercer a sua fé, porque você não tem que viver da fé pelos outros. Às vezes a nossa fé é tão pequena, né, irmão? A gente só crê naquilo que as pessoas falam, naquilo que acontece ao nosso redor. E Deus te deu uma Bíblia. Olha para cá. Tudo que está escrito na Bíblia é para você aumentar a sua fé, meu irmão. Não são histórias fictícias, não é ficção científica. Todas as histórias bíblicas. Como que você olha para esses milagres maravilhosos na Bíblia e não consegue exercer a sua fé? Como que você olha para esse Deus tão poderoso descrito na Bíblia e não consegue exercer a sua fé? A sua fé não tem que estar alicerçada nas coisas, nas pessoas, porque tem gente que só acredita que vai receber alguma coisa, só acredita que a sua vida vai mudar se o profeta fulano de tal colocar as mãos na cabeça dele e profetizar. E você não tem que ficar ligado nas pessoas ou nos objetos, mas em Deus. Exerça a sua fé, meu irmão. Tudo pode estar parecendo que vai se acabar. Parece que você não vai conseguir, casamento destruído, família destruída, está desempregado. Parece que vai passar bom, mas só parece. Nada disso vai acontecer se você usar a sua fé. Fé é eu acreditar no impossível de Deus na minha vida. Fé é eu acreditar no sobrenatural de Deus. Acreditar que tudo vai ficar bem quando tudo está indo de mal a pior. Isso é fé. E a fé vai servir como um escudo para a sua vida, um escudo para te proteger, um escudo para te guardar. Ou seja, se você não tem fé, se a tua fé é quase nada, você vai perdendo e perdendo e perdendo a batalha. Você vai perdendo e perdendo a guerra. Penúltimo
último item da armadura de Deus. Tomai também sobre vós o capacete da salvação. O capacete que os soldados usavam era justamente para proteger a sua cabeça, e também uma das partes importantes na batalha. E quando Paulo fala, está dizendo que nós precisamos colocar o capacete para proteger a nossa cabeça, a nossa mente. O diabo não está mais trabalhando só no físico. O diabo está trabalhando na mente das pessoas. Na mente das pessoas. O diabo está trabalhando com relativismo, com um ponto de vista, né? Ah, mas é errado para o irmão, mas não é errado para mim. Tudo é relativo. Tudo é relativo. O diabo trabalha na mente das pessoas, causando incredulidade, causando dúvida. Trabalha na mente hoje. E essas coisas só acontecem se não tiver sobre vocês, sobre vós, o capacete da salvação. Proteção da minha cabeça, proteção da minha mente. A minha mente precisa estar protegida contra a cilada do adversário que vem contra ela, e ela só vai estar protegida se eu tiver sobre mim o capacete da salvação. O último item da armadura de Deus, versículo 17: tomai também sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito. Irmãos, escudo para se defender, coraça para se defender, capacete para se defender, mas espada para atacar. Um soldado precisava também atacar, não só se defender. Ele precisava da sua espada para lutar e vencer as batalhas. E o que Paulo diz que é a espada do soldado, da igreja? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você vai conseguir vencer. É com a palavra de Deus que você vai conseguir atacar e ser um vitorioso em Cristo. É com a palavra. Então é necessário que você use a palavra, que você medite na palavra, que você se debruce na palavra, que você gaste tempo na palavra. Não tem que existir um outro livro tão valioso para você como a palavra. Não tem que existir outra coisa tão maravilhosa para você ter e passar o tempo do que a palavra. É com a palavra que você vai conseguir atacar e ser vitorioso na guerra. É a palavra. E esse lado do inimigo, como eu falei anteriormente, é o engano religioso. Como que eu vou vencer o engano religioso, as heresias, a apostasia, as falsas doutrinas? Com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Um cristão que tem a palavra é um cristão bem estruturado. Um cristão que tem Bíblia não é um cristão que é enganado. Não é um cristão que anda estupiando entre dois pensamentos. Não é um cristão que anda absorvendo heresias. Um cristão que tem a palavra, ele é bem firmado. Converse com alguém que tem Bíblia e você vai se sentir bem com a pessoa. Agora converse com alguém que é carnal, alguém que só vai falar de novela, só vai falar do futebol, só vai falar da Tereza, né? Só vai falar da Maria do Bairro, da vitória do Flamengo, da vitória do Vasco. Só vai falar essas coisas, porque ele não tem a palavra. Ele tem aquilo que ele vê, aquilo que ele gasta o tempo. Agora converse com alguém que tem Bíblia. Glória! Você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir edificação. Então a palavra está dizendo: tomai sobre vós a espada do Espírito, que
que é a palavra de Deus. Meu irmão, medite na palavra, gaste tempo na palavra, leia a palavra, estude de capa a capa a palavra, vá para os livros, vá para a história, busque o conhecimento da Bíblia, vá para a internet pesquisar aquilo que você não entende, mas se esforce para entender a palavra, e você será bem sucedido nessas batalhas que você enfrenta. Você irá vencer todas as guerras, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.